Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom estarmos aqui novamente, podendo louvar ao Senhor. Mesmo que distantes, nós possamos aqui, por meio da tecnologia, poder estar louvando e adorando o nome do Senhor. Este culto esta noite é muito especial, pois é um culto alusivo já ao Dia das Mulheres, que será amanhã, dia 8. E este culto é dirigido por mulheres, tanto agora no louvor, né, na ministração, quanto também na nossa mensagem. E nós queremos começar o nosso culto abrindo em Salmo 111, onde diz assim: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre.
estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? Que Deus possa estar na sua casa ou onde você estiver assistindo esse vídeo neste momento e que você possa realmente sentir a presença do Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor cantando: no controle tu estás. Em tempos que estamos vivendo, que você possa ter a certeza de que Deus está no controle. Não importa a situação que esteja à sua frente, Deus está no controle de tudo isso. E que você possa firmar a sua fé no Senhor. Amém? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu és meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Muito bom estarmos louvando ao Senhor, mas faltam as palmas, faltam a presença de vocês aqui junto conosco, a alegria de louvarmos em comunhão. Mas eu sei que é um momento que precisamos estar passando, que precisamos estar protegidos em nosso lar, mas que a palavra do Senhor nunca nos desampara. E nós queremos cantar uma música que diz assim: eu sei que nunca me deixou, que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração daquilo que não é seu. Que você possa ter firmeza no seu coração, que Deus possa estar te livrando de tudo aquilo que não pertence a Ele.
sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Hey, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Hey, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu, tu és meu. Amém. Nós queremos, neste momento, estar lembrando dos dízimos e das ofertas. Na nossa tela tem o Pix, onde vocês podem estar fazendo o seu dízimo ou a sua oferta. E também nós temos a conta do banco, em nome da igreja, onde vocês possam estar fazendo os depósitos. Quem fizer os depósitos pode estar mandando para a Rosa, ou para o pastor, ou para o Rodrigo também, uma foto e especificando se é dízimo ou se é oferta, para que ela, na hora da contabilidade, possa fazer a separação, ok? Nós queremos lembrar também da nossa campanha que estamos fazendo para arrecadar recursos para comprar mais equipamentos para as nossas transmissões. Sabemos que esse é um meio que não vai cessar tão logo, né? Que vamos fazer uso dele mesmo que tenha passado esse vírus, mas é um mecanismo onde podemos levar a palavra para pessoas que talvez não moram aqui em Palotina, que já passaram por aqui, têm saudade deste lugar e que possam estar ouvindo a palavra do Senhor ainda
por meio das transmissões. Então, se você quiser fazer a sua doação, posso estar especificando também se a doação é para arrecadar os equipamentos para a transmissão, ok? Nós queremos continuar louvando com uma última música que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E este hino, ele me emociona muito, porque ele toca profundamente o meu coração. Porque diz assim: queremos o seu nome engrandecer. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. E quando a gente louva com toda a verdade, com todo o nosso entusiasmo, louvando com sinceridade ao Senhor, eu sei que o Senhor está com as suas mãos de poder sobre nós. E nós queremos louvar este hino em louvor, que você possa estar realmente abaixando sua cabeça, fechando seus olhos, entrando na presença do Senhor, que realmente Ele possa estar tocando a sua casa, protegendo a sua família, e que nós possamos aprender mais e mais a palavra dEle. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigado, ó Pai, por termos a liberdade de louvar e adorar o teu santo nome, ó Pai. Em meio às circunstâncias, às diversidades, podemos louvar e adorar o teu santo nome, Senhor. Podemos sentir a tua presença, ó Pai. Ó Senhor, esteja colocando sua mão de poder sobre cada lar, sobre cada pessoa que está esta noite assistindo o teu culto, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja enriquecedora para as nossas vidas, ó Pai. Que seja transmitida através da Eliane, ó Pai, mas que venha diretamente de Ti, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, ó Pai, aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, nós louvamos. Amém. Quero chamar a Eliane aqui à frente. Ela irá trazer a palavra esta noite. Que Deus possa estar te abençoando, Eliane. E fique à vontade. Alô? Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito de estar hoje, nessa noite aqui, falando para as mulheres, né? Uma mulher falando para mulheres, mas nessa noite eu também quero falar para os homens. E agradeço muito o convite, tremo nas pernas pela responsabilidade que é falar a palavra de Deus. E eu escolhi um tema que não poderia deixar de ter uma mulher, né? Porque amanhã celebraremos o Dia Internacional da Mulher. E o tema que eu escolhi está em Juízes, capítulo 4, de 1 a 15, e também vamos ler Juízes 5, versículos 7 e 8. Vamos ler. Todos acharam? Eu peço que você aí marque em casa esse texto, porque eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem muito poderosa para você e para a tua casa nessa noite. E eu também tenho que dizer que eu estou estranhando muito, porque como aqui eu não tenho público, né? É muito complicado. Então eu peço perdão aos irmãos se volte e meia falhar alguma coisa aqui. Mas vamos ler então, a história de Débora e Baraque, que está no livro de Juízes, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 15, e como eu disse, depois do 5, ou capítulo 5, versículos 7 e 8. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Harosete Jagojim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelenses naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando essa ordem.
escolha 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quisson, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Robabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir a Harosete Jagogim, até o rio Quisson. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória como Sísera. O Senhor está contigo. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. E eu também quero ler Juízes 5, versículos 7 e 8. Diz assim: na cidade de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Vamos orar? Senhor, eu te adoro, porque Tu és santo, Senhor. E te adoro porque somente em Ti, Senhor, temos esperança, Pai. Apesar dos tempos difíceis que estamos passando, o Senhor é o nosso refúgio, é aquele que pode nos dar consolo, pode nos dar ânimo e vigor. E eu agora, Pai, nessa noite, quero te pedir a unção dobrada do Teu Santo Espírito sobre mim que vou falar a palavra, mas sobre aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor. Estende a Tua mão de poder em cada lar, Senhor. Visita com Teu Santo Espírito, para que essa mensagem faça diferença na vida daqueles, como assim o Senhor fez na minha, Pai. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém. Que texto lindo. Eu até peço que você em casa continue lendo esse texto. Devido aqui ao tempo, eu precisei fazer uma sinopse, encurtar o texto, mas a história é maravilhosa, ela continua. E como todos sabem, a protagonista dessa história era uma mulher, chamada Débora, né? E eu sou apaixonada pela Débora, porque ela é incrível. Mas eu quero comentar com você um pouquinho sobre Débora. Quem era Débora? Vocês sabiam que Débora, no hebraico, é Deborah? Me perdoe, pastor, se eu não estiver falando corretamente, mas é Deborah. E significa abelha. Então, pelo nome, eu creio que não era uma mulher de grande estatura, uma mulher forte, né? Também eu sei pelo texto que era uma mulher casada. Ela era, o nome do seu esposo era Lapidote. Isso significava, meus queridos irmãos, que ela provavelmente tinha muitos afazeres domésticos. Era uma mulher que tinha sua casa para cuidar. Também o texto me fala que Débora era uma juíza.
Eu diria que nos dias de hoje ela seria uma advogada conciliadora, né? Que a gente encontra hoje no sistema público. Era uma advogada que tentava fazer conciliações ou então julgava causas, né? E, concluindo tudo que eu estou falando, eu diria que se Débora, daquela época, fosse transportada para os nossos dias atuais, ela não se sentiria de modo nenhum deslocada, comparando com hoje, com nossa carga horária e as nossas responsabilidades que nós, homens e mulheres, temos, né? Mas, se olharmos o texto que lemos ali, nós vamos ver que esse texto fala de uma luta, de um problema sério que afligiu o povo. Havia uma opressão, alguém querendo destruir o povo. E foi fundamental que Débora se levantasse, acordasse, né? Depois nós vamos ler, eu não vou falar aqui, mas tem o canto de Débora, né? Desperta, Débora. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nunca, como nos dias atuais, precisamos que homens e mulheres sejam despertados, que mães e pais acordem e que jovens prestem atenção, acordem para o que está acontecendo. Sabem por quê? Porque vivemos dias ruins, dias maus, dias turbulentos e assustadores, não só pela Covid que nos tira a liberdade de sair, né, de estamos fechados em casa, mas eu creio que há um vírus pior que está circulando, que é o que tem alvejado, que tem entrado dentro das nossas casas. Eu fico pensando, um país como o Brasil, ter como campeão de audiência o programa mais assistido em toda a televisão brasileira, o programa chamado BBB. Um programa onde há imoralidade sexual, há homossexualismo, há um ócio, ninguém trabalha naquela casa. Isso é o campeão de audiência. Aonde estão os nossos valores? O que está entrando na nossa casa, valores de uma sociedade corrompida, sem moral, longe de Deus. Pais e mães que abandonam literalmente seus filhos, mas tem aqueles também que abandonam por tentar dar luxo, coisas para seus filhos e deixam, muitas vezes, eles nas mãos de outras pessoas para formar o caráter, a fé, os valores. Muitos lares têm desabado, adultério tem entrado. Vivemos numa sociedade onde filhos, adolescentes e jovens não toleram os pais, porque esses o repreendem e eles querem liberdade, fazer o que lhe der na telha. Famílias que vivem na indiferença, experimentam a falta de temor à autoridade do pai e da mãe, quanto mais a Deus. Adultério legalizado, brigas, negligência, famílias sem brilho. Muito, mas muito longe daquilo que Deus criou, o propósito para o qual Deus criou as famílias. São de fato, gente, dias maus. Hoje em dia não há necessidade de ter uma mulher e um homem para formar uma família. Basta ter amor, duas pessoas do mesmo sexo e pronto, temos uma família ali. Casamento também não é feito mais para durar, ele dura o quanto dá. Aí o conceito das famílias mistas, com filhos vindos de uma, de duas, de três famílias, porque os pais têm 2, 3, 4 casamentos, e os filhos nessa bagunça toda, a quem eu devo seguir? Quem é o meu exemplo? Porque nem os pais têm condições de ser exemplo para eles. São tempos de guerra, gente, e não de paz. Não temos descanso. Todo dia sai uma nova droga, alguma coisa nova, uma nova molécula, alguma coisa para tentar nos tirar o juízo, né? E nos dar uma alegria que não é verdadeira. Imoralidade sexual, violência, corrupção, os entretenimentos virtuais, as mídias, que nos tiram tempo precioso. E sabe da maior?
o pior de tudo, os dias maus de guerra e de paz que nós temos vivido, um esfriamento espiritual sem tamanho que temos enfrentado. Se compararmos com Débora, nós vamos ver que há muita coisa igual dos nossos dias com Débora. E eu aqui quero contextualizar com você. Vamos voltar para o texto de Débora e ver se os dias deles também não eram maus. Você acompanha comigo? Vamos voltar lá no capítulo 4, versículo 1. Como o próprio nome fala, o livro de Juízes, né? Por que era o livro de Juízes? Porque Israel não tinha um rei. E por não ter um rei, as pessoas faziam o que queriam, ao seu bel prazer. E Deus instituiu os juízes para tentar frear o povo. Também naquele tempo era uma época de apostasia. Nós lemos ali em Juízes 5, versículo 8, que os israelitas haviam escolhido outros deuses para si. Eles desprezaram o Senhor, o seu único Deus, desprezaram os seus preceitos. Era também tempo de guerra. Nós lemos que os cananeus, né, com seu rei Jabim, eles tinham um exército poderoso, 900 carros de ferro, né? Tinham soldados treinados com armadura, mas eles tinham também, gente, porque o rei contratou, acho que o pior mercenário daquela época, que era o comandante Cícera. E então ele era um exército praticamente invencível. E se você olhar ao lado dos judeus ou dos israelitas, né, faltava tudo. Exatamente tudo. Sabe por quê? Porque naquele tempo, a palavra fala que os israelitas estavam apáticos. Não se viam escudos ou lanças em 40 mil israelitas. Ninguém se posicionava como líder para vencer a guerra. Na verdade, sabe o que estava acontecendo? Ninguém estava nem aí. Todo mundo pensava assim, deixa o outro resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Também lá, se nós voltarmos para o texto de Débora, né, ou esse texto do capítulo 4 de Juízes, nós vamos ver que era um tempo de pecado. No versículo 1 do capítulo 4, diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. E nós sabemos, Romanos 3, 23, diz claramente que o pecado nos afasta de Deus. Deus abomina a corrupção, abomina o adultério, abomina a idolatria. E eu quero lembrar você que não é só a idolatria da imagem, de barro ou de prata, seja lá o que for, mas se o teu trabalho, se o teu dinheiro, a tua conta bancária está em primeiro lugar na sua vida, aí está o teu ídolo. Nós temos que cuidar com isso. Deus abomina práticas místicas, benzimento, simpatias, abomina pornografia, jogos de azar, piadas sujas. Todas essas coisas, gente, Deus abomina. Deus quer que nós sejamos pessoas morais, cheias de integridade. Também eu posso dizer que eram tempos de opressão. Lá em Juízes 4, versículo 3, o rei Jabim, ele já havia oprimindo o povo de Israel. Olha, sem dó e piedade. Eu achei tão interessante que a Bíblia para falar sobre isso. Sem dó e piedade. Já havia 20 anos. Não era pouca coisa, era muita coisa. E eu pergunto, vamos buscar hoje os dias de hoje. A Covid nos oprime, é verdade. Ela tolhe o nosso ir e vir, o nosso direito de sair. E não tem o que fazer, né? Mas eu quero perguntar para você, você quer maior opressão do que viver num lar em pé de guerra? Você quer maior opressão para um filho ver seu pai caído, bêbado? Quer ver maior opressão do que o filho ver um pai bater na sua mãe ou desprezá-la? É complicado, né? Mas a opressão existe ainda nos dias de hoje. Também, uma última característica
que eu quero contextualizar com o texto que nós encontramos lá em Juízes, né? Falando desse poderoso texto. Eram tempos de dormência espiritual. Nós lemos lá no versículo 7 do capítulo 5. Eu até vou reler, porque é muito importante. Nas cidades de Israel não havia ninguém, elas ficaram vazias, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. As cidades eram, as aldeias, né, a cidade estava vazia. Sabe por quê? Porque o pessoal estava repousando, ninguém estava alerta, ninguém estava alerta com a sua vida espiritual, o seu tempo de oração, o tempo de comunhão, o tempo de leitura da palavra. Nós temos tanto tempo e às vezes não temos tempo para Deus, não é isso? E nos conformamos com as migalhas de uma reuniãozinha no domingo à noite, 1 hora. Nos conformamos com um versículo, com uma oração de 2 minutos. Isso são migalhas. Deus tem muito mais para nós. Nós temos sofrido, por causa disso, temos sofrido de desnutrição espiritual. Não podemos comer a carne ou a comida sustosa, porque ficamos no leitinho ralo. E sabe por que a gente fica no leitinho ralo? Porque nós não destinamos tempo a participar, a estar na obra de Deus, a estar na presença de Deus. E eu quero apontar também um outro problema, né? Porque a dormência aconteceu no tempo de Débora, mas eu quero chamar para a dormência espiritual dos nossos dias. É o da negação. Muitas vezes nós achamos que está tudo bem. Uma vez por mês lá na igreja, uma vez por mês lá na célula, tá bom. Isso basta, está tudo tranquilo. E tem pais, né, eu estou falando agora da educação dos filhos, mas imagine que isso se reflete na vida dos pais, porque pai desnutrido também vai desnutrir os seus filhos. E eu vejo assim que não há cuidado com essas coisas, né? Com o que eles estão aprendendo, o que eles estão aprendendo na escola. E muitas vezes os pais delegam a outros a educação das coisas de Deus. E o pior, eu já vi pai dizendo, não, quando meu filho crescer, ele vai escolher o seu caminho de fé. Misericórdia, queridos. Quantos homens e mulheres que estão repousando, dormindo, e não estão percebendo que o inimigo está entrando, já entrou pelas brechas que nós deixamos, quando nós não temos integridade de coração. Como nós também não percebemos como o inimigo está às nossas portas, como um leão querendo nos tragar. Se nós tivéssemos essa certeza, essa visão, eu sempre digo que seria muito bom se todo cristão conseguisse ver assim, olha, beiradinha o inferno. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que as igrejas estariam abarrotadas. Eu sei que no tempo de Covid é meio complicado, mas estariam cheias. As lives teriam que ser de hora em hora. Tamanha a necessidade que nós teríamos realmente de vigiar e cuidar da nossa vida espiritual. Há também filhos que são desobedientes e que mandam nos pais. Sabe por quê? Porque os pais são negligentes e imaturos. Não têm maturidade espiritual e nem legado para deixar para os seus filhos. Infelizmente, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falando assim, não, eu apresentei meu filho para Deus e agora Deus vai cuidar. Querido e querida, lê do engano. Deus deu a vida do seu filho para que você administrasse. É você que tem que ter, você que é responsável por educá-lo, por ensiná-lo a paixão por Cristo, ensiná-lo o amor a vir à casa do Senhor, no trabalho do Senhor. Não pense que isso Deus vai fazer. Ele já morreu, mandou seu filho morrer na cruz por nossos filhos e por nós. Educá-los é nossa função. Transmitir a fé, a tocha da fé, somos nós que devemos fazer. Eu sei que estamos num tempo de pandemia, que é muito complicado, mas eu pergunto, e quando não estávamos em pandemia, onde vocês estavam? E eu vejo
que nós podemos ir a todos os lugares. Podemos ir a restaurantes, supermercados, né, nesse tempo, mas vejo muita pouca gente querendo, vamos estudar, vamos pegar, vamos abrir a live, vamos pelo online, não importa, eu quero da palavra, eu tenho sede da palavra. Onde está a nossa importância para as coisas de Deus? Eu queria, assim, parar um pouco agora e perguntar para vocês, se nós parássemos o estudo, a leitura, ali no versículo, eu creio que o versículo 6, no 5, né? No versículo 5, onde nós falamos dos carros, do comandante Cícera. Eu quero perguntar para vocês, qual seria o destino dos israelitas se nós tivéssemos parado no versículo 5? Com certeza seriam derrotados. Para dizer a verdade, seriam exterminados da face da terra. E hoje nós não teríamos o que ler nessa noite. Mas que bom que essa história teve um final feliz, não é verdade? E sabe por que ela acabou com um final feliz? Porque uma mulher se levantou e acordou. E essa mulher se chamava Débora. Provavelmente, muitos vinham se queixar para ela lá na palmeira, no banquinho da palmeira. E daí ela agiu, chamou Baraque. Olha, diga-se de passagem, ô homem medroso, hein? E o que ela fez? Mandou Baraque subir, recrutar 10.000 homens e liderá-los. E sabe o que aconteceu? Eles foram e venceram Cícera. Os carros de ferro, a potência do seu exército, não deu conta do exército de Israel. Gente, que vitória! Que vitória! Sério que esse é um texto da Bíblia que eu gostaria de ter estado lá como uma mosquinha, para ter visto isso. Eu tenho certeza que Israel não foi mais a mesma depois desse episódio. Mas agora eu quero falar para você, minha irmã, meu irmão, porque isso envolve os homens também. Eu quero falar, porque o tema da nossa noite aqui é Débora, né? Débora, uma mulher relevante para o seu tempo. E a Débora foi muito relevante. E eu quero agora conversar com você, ou levantar aqui do texto, 3 características, 3 muito simples características que fizeram Débora ser tão relevante, se levantar e salvar toda aquela situação. E a primeira característica que eu quero apontar aqui no texto, ela está ali no versículo, no versículo 6 e também lá no versículo 14. E sabe o que diz? Débora, realmente, ela era uma mulher com muita autoridade e poder em Israel. E todos, né, a respeitavam como juíza. Mas essa autoridade, esse poder, ele não era porque ela era cativante. Nós vimos que ela tinha baixa estatura, era provavelmente uma mulher miúda, mas ela tinha autoridade, porque ela tinha uma vida de intimidade com Deus. O versículo 6 e o 14 diz que ela sabia ouvir a voz de Deus. E sabe, se ela sabia ouvir a voz de Deus é porque ela falava com Deus. E o maior segredo de um homem ou de uma mulher relevante é andar com Deus, é ter íntima comunhão com Ele, ter tempo de oração e estudo da palavra. Você nunca será sábio ou sábia se você não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, a palavra fala. Eu pergunto, como é que tem sido a sua comunhão com Deus? Ele tem sido a tua prioridade? Eu pergunto, o que é que você aprendeu de novo, lendo a palavra de Deus semana passada? O que você poderia me contar nessa noite? E também, porque Débora tinha comunhão com Deus,
Débora foi uma mulher íntegra. Vocês lembram que era tempo de apostasia, era tempo de uma nação corrompida que buscou deuses de outras nações, mas ela se manteve íntegra. Só a comunhão com Deus, a vida diária com Deus é que nos mantém em pé, na nossa fé, nos nossos preceitos, queridos. Não tem como ser fiel cristão se a gente não andar com Deus. Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado, está falando, puxa, mas eu sou a única aqui em casa que tem o temor do Senhor. Mas assim como Deus levantou Débora, Ele vai te levantar, Ele vai te usar aí na sua casa, no seu local de trabalho. Quem sabe aí em Palotina, eu vou falar aqui do trabalho, me veio à cabeça agora, a mente, talvez o teu trabalho é muito complicado, mas Deus vai te usar ali, em Palotina, vai te usar no Brasil, quem sabe no mundo. Basta termos integridade com Deus. Deus busca, no meio do seu povo, pessoas íntegras, pessoas de fé inabalável. Talvez do seu lado, você tenha um Baraque, um homem medroso, tímido, que não corresponde às suas expectativas. Mas Deus pode te usar, levantá-lo como sacerdote do seu lar, homem nobre, homem íntegro. Vocês podem ver que lá no versículo 14, Débora disse assim, vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Débora encorajou Baraque. Ele foi, dispõe-te, em algumas traduções está dispõe-te. Tenha coragem, homem, seja forte. Débora animou tanto Baraque que depois ele realmente mostrou a sua valentia. Nós, queridos, homens e mulheres, estou falando para você, nós temos que viver encorajando pelas palavras, encorajando pelas orações que nós fazemos. Encorajando também às vezes na mídia, nós podemos usar, mandando versículos, por que não? Eu tenho certeza, gente, que dentro de uma família, Deus vai cobrar dos nossos maridos a nossa vida espiritual, das esposas, eu digo marido e esposa. Mas com certeza, nós mulheres, nós mães, vamos ter a cobrança sobre a qualidade de vida dos nossos filhos. Por quê? Porque passamos a maior parte do tempo com eles. E é necessário que nós tenhamos consciência disso, de que Deus está procurando mulheres e homens com integridade, com uma vida de comunhão com Ele, para usar, para ser relevante nos dias atuais, nos dias de 2021, aqui nesse século. A segunda característica que fez de Débora muito relevante para o seu tempo, foi que ela usou o que ela tinha. Ela não tinha um trono, não tinha um escritório com ar-condicionado, ela tinha uma palmeira e um banquinho. Ali ela escolheu ser útil. Ela não tinha o ideal, mas tinha o que precisava. Deus já nos capacitou, queridos e queridas. Há tantos talentos aqui, homens e mulheres cheios de criatividade, com o dom do artesanato, o dom da música, o dom da culinária, há pedagogas, psicólogas, professoras, ativadores, pessoa que animadores, melhor dizendo, com tanto talento para ministrar o culto infantil, a nossa escola bíblica infantil, apoiar os grupos dos jovens, que precisam ser apoiados, para organizar chás, para a gente ser relevante e fundamental para que o reino de Deus ele avance. Há ministérios inativos nessa igreja. Onde estão as Déboras? Onde estão os homens dessa igreja? Lá fora, queridos, lá fora. É só você olhar. Olha o jornal. Quantas vidas se perdem dia a dia por tiroteios. Pessoas que, quem sabe, nem ouviram falar do amor de Jesus. A vida sendo ceifadas, indo diretamente para o inferno. E não estamos fazendo nada. O que você tem para ser útil na obra do Senhor? Deus já te capacitou. Pense bem no seu dom.
Não enterre ele. Faça-o brotar, florescer. E eu já estou quase terminando. Eu quero falar de uma terceira e última característica que que Débora, né? Ou melhor, que fez de Débora uma mulher relevante. Débora era inconformada com o caos daquele momento que estava acontecendo. Ela era inconformada com o caos daquele momento. E uma inconformada, um inconformado, deixa eu chamar aqui os homens também, uma inconformada, um inconformado, como Débora, busca estratégias do Senhor para a sua luta. Nunca entre numa luta sem armas certas e sem a estratégia vinda do Senhor. Deus falou para ela, falou para Débora, quantos homens ela deveria reunir, quem deveria liderar e como eles venceriam. Nunca entre numa guerra sem a estratégia certa. E essa estratégia, pode ter certeza, ela vem do Senhor. Uma inconformada como Débora tem a certeza da vitória. Darei em suas mãos o inimigo. Mulheres, há tantas promessas de vitória na palavra do Senhor. Nós temos que nos apossar delas e para termos uma vida vitoriosa. Deus não quer mulheres ou homens desanimados, derrotados, mas Deus nos levantou para ser raça eleita aqui nesse mundo. Nas Déboras, né, no nosso Desperta Déboras, existem muitas mães. Nós temos famílias imperfeitas, filhos imperfeitos, mães imperfeitas, mas nós estamos de joelho, clamando ao Senhor, que Ele seja perfeito nas nossas vidas. Então, busque. Deus tem promessas maravilhosas. Deus mandou você passar pelo vale, mas não ficar no vale. Por isso, tenha certeza da vitória na sua vida, na vida da sua família. Uma inconformada como Débora tem como marca coragem. Se você ler o texto, você vai ver que Débora não se acovardou. Pelo contrário, sabe o que ela fez? Ela subiu com Baraque, deve ter pegado em espada, alguma coisa assim, e foi para o campo da batalha junto, lutou lado a lado com os soldados. E eu fico pensando, nos dias atuais, como nós somos desanimados. Uma negativa, uma palavra não, ou uma dificuldade que pequena for, a gente já desiste. Desiste, não dá, acho que não vou, está chovendo, acho que vou me molhar. Né? Sendo que a batalha é grande, nós estamos em guerra, meus queridos. Não é tempo de ser mole, ter corpo mole, pelo contrário, é tempo da gente ter forças e ir para o campo de batalha. Se Deus pede para a gente andar 1 quilômetro a mais, vamos andar. Se Deus pede para que nós renunciemos a algumas coisas na nossa vida, vamos fazer, porque a vitória é maior. Deus tem prometido coisas maiores e melhores para nós. Vale a pena. E outra coisa, eu tenho que te falar, Deus usa as pequenas lutas diárias da nossa vida, aquela pessoa difícil, aquele negócio difícil de tratar, diariamente, todo dia, para tratar você e a mim, para nos forjar o nosso caráter, para que nós sejamos forjados, para que sejamos inteiros. Por último, uma inconformada como Débora não trabalha sozinha. Débora montou uma equipe, Baraque, 10.000 homens e Jael. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que foi Jael que matou Cícera e acabou definitivamente com o opressor. Nós temos que trabalhar a equipe, é por isso que você não pode ficar sozinho, aí onde você está na sua casa. Você tem que ter um grupo, porque nós uns ajudamos aos outros. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão, nós todos juntos. Tudo isso, gente, que eu acabei de falar, aconteceu porque uma mulher, Débora, acordou, porque ela foi relevante para o seu povo. Vamos ser relevantes para os nossos dias. Você quer vitória para a sua vida? Você quer vitória na sua casa, no seu casamento? Você quer vitória para os seus filhos? Quer ter filhos íntegros? Filhos que amem ao Senhor, que busquem a face do Senhor? Acorde, abra seu olho, venha
Vem orar conosco aqui nos Déboras. Convido você, mulher, para estar vindo conosco. E os homens, eles também têm que se levantar e orar também. Não é brincadeira, são dias maus, dias assustadores, dias de guerra e não de paz. Que nós possamos acordar para isso e que possamos ser relevantes. Que o dia de amanhã nós possamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, mas que nós possamos também celebrar o dia em que Deus fez diferença na nossa vida, né? No sentido de que acordemos para que Deus faça maravilha e nos nossos lares, na nossa vida, e nos use nessa sociedade que precisa tanto. Eu louvo o nome do Senhor por essa palavra. Queridos, ela falou primeiramente ao meu coração, pode ter certeza disso. Ela me impactou de uma forma tão grande que eu tenho pensado como tem sido a minha vida. E eu creio que eu peço ao Senhor, o Santo Espírito dele, que ele esteja fazendo o mesmo aí com você na sua casa. Vamos orar para encerrar esse culto? Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor faz. Eu te louvo pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela é atual, no dia de hoje ela traz uma mensagem. E a mensagem de hoje foi como podemos ser relevantes igual Débora foi. Toque cada coração que ouviu. Abençoa, Senhor, cada família, para que sejam famílias de brilho, famílias de paz, de alegria, famílias cheias do teu poder. Senhor, que nós não nos conformemos com esse mundo, com as migalhas que temos recebido, mas levanta aqui no meio desse povo, homens e mulheres comprometidos com o dia a dia de oração, de leitura da tua palavra, com homens e mulheres íntegros, com homens e mulheres úteis para o teu reino, Senhor, com mulheres e homens inconformados. Eu coloco também os jovens, Senhor, que levante uma geração de jovens inconformados com o caos que vivemos. Mas que o Senhor possa nos usar para fazer diferença nesse lugar, fazer diferença nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil, Pai. Oh Deus, obrigado por tudo, abençoa tudo que foi falado, foi cantado, que o Senhor possa aceitar como culto agradável a Ti. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.